ARG11 é o novo ETF da Investo para exposição bem específica local da Argentina. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, vamos passar um pouquinho sobre o material publicitário aqui que a Investo disponibilizou pra gente, falar um pouquinho também do índice aqui da Market Vector que eles usam, o que ele propõe, qual que é a proposta geral da composição que eles estão fazendo aqui, falar um pouquinho também do concorrente que já existe e também, claro, do desempenho um pouco mais recente aqui que a Argentina vem tendo frente ao Ibov e principalmente aqui sobre o produto e os cuidados que você tem que tomar ao se expor em mercados um pouco mais concentrados e nichados. A gente sempre fala, não é que é bom, não é que é ruim, mas é que é um fato que você está expondo aqui o seu dinheiro a um único país. Então tem alguns cuidados que você precisa estar ciente e tomar devidas precauções. A mesma coisa para quem investe, por exemplo, só no Ibovespa, você tem que ficar um pouco esperto com a exposição ultra local. E já comente para mim então se você investe na Argentina ou em países emergentes de forma mais pontual ou se usa, por exemplo, ETFs globais que pegam todos os emergentes de uma única vez, né, de uma vez só, para fazer aqui essa exposição. Então vou aproveitar aqui hoje, em homenagem aos argentinos, tomar aqui ó, suco de uva. Ah, mas isso é uma taça. Não, isso é presente familiar, pô. Suco de uva, confia. Então hoje a gente tem aqui um novo ETF sendo lançado, o ARG11, justamente que, com o desempenho das empresas argentinas listadas lá na Bolsa dos Estados Unidos através aqui de ADRs, tá bom? Então não são empresas diretamente, são ADRs. Para você que não lembra o que é ADR, tem aqui o conceito American Depositary Receipt. É mais ou menos aquilo que a gente tem no Brasil de BDR. Então, por exemplo, quando você quer comprar um ativo aqui no Brasil, mas que ele é de fora, muitas vezes as gestoras criam BDRs, é um pouco mais fácil, tá? Mesma coisa lá nos Estados Unidos, quando o americano quer comprar um ativo de fora dos Estados Unidos, ele pode comprar uma ADR, que aí é um ativo comprado nos Estados Unidos, mas de outro país. Vou dar um exemplo, ADR do Itaú, ADR da Vale, ADR da Petrobras, elas são negociadas lá nos Estados Unidos e compradas pelos americanos. Inclusive as ADRs dessas ações muito específicas são ultra relevantes, principalmente em dia de feriado, né? Que é quando acontecem os crashes, magicamente. E aqui a gente tem a mesma situação para o caso da Argentina, então um exemplo um pouco mais pontual, o americano pode comprar as ADRs, que são empresas argentinas. E esse ETF está juntando então várias ADRs que são negociadas nos Estados Unidos de empresas argentinas através aqui desse produto comprado no Brasil. Então você compra no Brasil o ETF e o ETF amarra lá aquelas ADRs com a exposição para as empresas argentinas. Vamos ver na prática como é que funciona. Aqui eles reforçam que você vai estar comprando aqui empresas argentinas com essa relação da listagem em bolsa americana. E aqui já começa um pouquinho do contexto aqui que motivou muito a criação do produto, tá? Eu não entro muito no mérito do porquê que decidiram criar o produto, porquê que tal assunto está em alta. E tem gente que fala, porque agora está em alta, vão lançar produto. Cara, a gestora faz o que ela quiser, ela lança os produtos que ela tiver interesse. Eu mesmo já pedi alguns para Investo, vamos ver se sai, né? Vamos ver se sai. O canal ainda não é muito grande, quem sabe quando chegar 5 mil inscritos, se você se inscrever agora, a gente está mais perto disso, quem sabe eles nos escutam. Mas eu acho interessante que eles façam aqui os lançamentos, não só a Investo, né? Qualquer gestora daqui do Brasil, de fora, e a gente vai avaliar, a gente vai analisar. Você não precisa ficar chateado se não gosta da Argentina ou se não gosta aqui de ETFs mais temáticos. É só você ver, se couber na sua carteira, você toma suas conclusões, se não, não. Muita gente fica chateado, incomodado. Se você fica triste aí com os lançamentos, você já perdeu o jogo dos investimentos. Então aqui, basicamente, eles querem ressaltar um pouquinho do momento específico da Argentina, né? Uma recuperação econômica, querendo ou não, gira muito em torno disso. Ninguém quer investir em país quebrado sem perspectiva. Tanto é que a gente não vê, por exemplo, ETFs de países de terceiro mundo, né? Aqui no Brasil, pelo menos, não tem como você ficar comprando esses países. Todo mundo quer comprar coisa boa com perspectiva de crescimento. Já vou mostrar um pouco mais do material publicitário. Eles pegam diversos setores e tem aqui a gestão passiva eficiente. Isso aqui é importantíssimo. Sempre lembrando que gestão passiva, nem toda ela é boa e útil, mas a gestão passiva, ela de certa forma blinda você, o ativo, o gestor, o índice, né? A fazer escolhas emocionais. Você segue lá um padrão e passivamente assume aquela listagem daquelas empresas. Estou olhando aqui um pouquinho só para o material publicitário do próprio site que eles oferecem. Estou reforçando novamente que você vai estar comprando aqui 15 ADRs, basicamente são 15 empresas. Tem aqui algumas informações, o ARG11, basicamente aqui esse índice da Market Vector, rebalanceamento trimestral, bem padrão, vai ter exposição cambial aqui do dólar, esse aqui é bem importante, e tem uma taxa de administração aqui de 0,75. Vamos entender melhor como é que funciona isso. Mostra novamente aqueles pontos que já estavam no site, e aqui detalha um pouquinho da performance recente simulada, vamos dizer assim, do ARG11 versus o Ibov.
Lembrando aqui que a gente tem o câmbio embutido, ou seja, uma parte dessa alta aqui também foi responsável aqui pelo dólar. Em cima a gente não tem os 3 anos, mas enfim, a gente sabe de cabeça que aqui o dólar estava bem caro, né? Dezembro de 2024. De qualquer forma, aqui o Ibovespa acabou tendo uma performance muito pior comparado aqui ao ARG11 simulado para trás. E a Bolsa Argentina como um todo, tá? Eu vou trazer depois o ARGT, que é um concorrente, só para mostrar um pouco dos dados mais palpáveis, porque isso aqui é um simulado, nem tem esse ativo criado no passado, né? Não é um ativo que estava na Bolsa americana, então não dá para comparar exatamente, é muito novo, mas de certa forma aqui, a Argentina ela teve uma grande alta, né? Nesses últimos meses aqui, um aninho já, um pouquinho mais, muito por causa dessa movimentação aqui que o mercado entende. Então, só para reforçar aqui o que eu estava falando antes, eles trazem isso aqui no material publicitário e, querendo ou não, é uma tese que o mercado financeiro bate muito. Se você concorda, se você não concorda, não tem problema. É a tese que o mercado bate, tá bom? Então o pessoal fala, aqui o pessoal fica chateado, né? Ah, não é verdade que isso vai acontecer, isso é mentira. Pessoal, não importa se é verdade ou se é mentira. É isso que o mercado tá vendo. Se vai acontecer ou não, são outros 500. Então, por exemplo, esses fatores aqui o mercado considera muito importante, tá? Revalorização aqui do país, das empresas, da economia, através dessas reformas econômicas. Tem esse ciclo aqui pró-mercado, com ênfase em disciplina fiscal, desregulamentação e abertura comercial. Sim, isso aqui está totalmente interligado à política, a partidos políticos, ao Milei. E aqui eles ressaltam que essas mudanças podem impulsionar o crescimento econômico, melhorar a lucratividade das empresas, elas vão dar mais retorno, elas vão valorizar mais, vão distribuir mais dividendos, vão ser mais lucrativas, vai até ajudar aqui no câmbio competitivo. Então, indiretamente, você quer que essas empresas se valorizem, que a economia argentina vá bem. Esse ETF aqui, teoricamente, vai bem também. Essa aqui é a tese que está escrita aqui. No final, eu vou dar minha opinião, tá? Lembrando que a minha opinião não move o mercado, nem a sua. Diversificação internacional com foco em mercados emergentes. Então, isso aqui é interessante para você ter um pouquinho de pimenta na carteira, mas aqui vale aquele risco, tá? Os emergentes já são bem arriscados. Você já mora num país emergente, se você é brasileiro e mora aqui, acho que 99% da audiência é brasileira e mora aqui, né? E então, se você coloca mais uma emergente, mais uma Argentina, mais uma China, mais uma Índia, assim, país picking, né? Country picking, se é que esse termo existe, você está colocando aí um risco que pode ser controlado, pode ser que dê muito bom, mas tem que ficar esperto. São países emergentes. Um câmbio importa muito, regime político importa muito, produtividade, inflação importa muito. E aqui, claro, por exemplo, se você está comprando só porque o Milei é o presidente, cara, não faça isso, né? Depois, se ele não for mais o presidente daqui a 2 anos, quando mudar a eleição, aí você vai vender, tem que comprar pelas razões certas, para não vender pelas erradas. Você tem a facilidade da compra através das ADRs lá americanas, então batem um pouco aqui na questão, é um pouquinho mais fácil do que ficar comprando diretamente na Argentina, beleza? E aqui empresas com valuation atraente, aí tudo bem, aí seria super questionável, tá? Acho que daí teríamos que entrar numa discussão ultra profunda, né? Por exemplo, as empresas do Brasil também estão com valuation barato há muitos anos, e isso não quer dizer que vai fazer subir, tá? Mas de fato a crise argentina deixa algumas empresas realmente com seu preço mais barato do que de outros países ou de outros pares comparáveis. Vou falar um pouquinho aqui sobre o índice aqui da Market Vector. Enquanto você nesse exato momento deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos de análises como essa. Lembrando sempre que eu olho os ETFs da forma mais equilibrada possível. Também dou a minha opinião. E lembrando que eu não tenho ligação com nenhuma gestora, corretora, nem banco. Então o que eu falo aqui é a Resulta Capital, é o Anthony pensando em você, meu cliente, não pensando em nenhuma gestora ou outra empresa. Isso vale muito, hein? A quantidade de gente da internet comprada que tem por aí, gigante, cara. Então esse índice segue aqui justamente várias ações, várias ADRs aqui com essas empresas argentinas listadas em bolsa dos Estados Unidos. E foi lançado aqui em 17 de abril de 2025, ou seja, é super recente, não tem histórico, não tem produto anterior, não tem como a gente comparar isso aqui para o passado, né? Nesse momento são 15 empresas com essas receitas provenientes da Argentina, lá dos Estados Unidos. E tem aqui alguns critérios de inclusão, por exemplo, a capitalização de mercado mínima de 150 milhões de dólares e um volume médio diário de negociação pelo menos 1 milhão de dólares ali nos últimos meses. O que é bem importante, né, para ter pelo menos um filtro de pegar as maiores e também pegar as mais líquidas, mais negociadas. Aí você tem aqui, então, o rebalanceamento trimestral. Aqui a gente tem as top 10 maiores posições. No caso, são 15, então aqui já está praticamente todo mundo, né? A gente tem aqui empresas como óleo e gás, Pampa na Energia, Galícia Financeiro, Banco Macro Financeiro. Vou ser sincero com vocês, tá? Eu não conheço essas empresas. É porque eu não conheço muita empresa. Meu negócio é ETF mesmo, né? Mas se você já trabalhou na Argentina ou mora perto, eu até que moro perto, mas eu não conheço as empresas de lá.
Enfim, você tem uma ampla diversificação aqui em vários setores. Novamente, eles vão bater um pouquinho mais aqui nessas reformas pró-mercado. Deixa aqui na tela caso você queira ler com calma. Justamente aqui, motivador para que muitos investidores procuram, né? Tem gente que não investe em um país que o presidente é de esquerda. Ou então que tá com um problema aqui no superávit primário ou secundário. Enfim, são questões e questões. Esse aqui mais dados como o otimismo econômico da Argentina, como tem aumentado e a inflação que tem caído bastante. A inflação acho que é uma das coisas mais importantes de fato, tá? Falando novamente aqui do regime econômico em curso. E a retomada aqui da disciplina fiscal, ok. E ainda batem na tecla aqui do novo regime cambial. Isso aqui de fato também é bem importante, tá? Acho que é mais importante do que reforma, superávit, essas coisas, porque vai que depois volta, sei lá, Kirchner, outros presidentes voltam. Cara, é complicado. Mas se o país pelo menos não tem o câmbio cada vez mais solto, cada vez a mão no mercado, isso é um problemão, tá? Eu olhando para um olhar assim mais puramente de mercado, tá? Não importa muito aqui partido político. O gringo que tem 100 bilhões de dólares, ele não vai vir investir o dinheiro num país que ele não pode depois fazer a retirada em dólares facilmente. Então, por exemplo, o Brasil é um país que tem seus problemas de imagem para o mundo todo. Se você não acha isso, você provavelmente também tem um problema de imagem aos olhos dos outros. Mas daí não sou eu que estou falando, são os outros. Então o que acontece? Por mais que o Brasil tenha essa imagem ruim, o gringo ainda consegue vir aqui e comprar as empresas baratas. Seja lá se esse gringo é um americano, é um chinês, é um europeu, até porque o real não vale muito. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque a empresa é barata, ok. Lá na Argentina também tem várias empresas baratas. Mas porque ele ainda tem um pouco de segurança jurídica e fiscal para poder retirar esse dinheiro quando precisar. Vai que o negócio aperta e ele quer sair fora. Então aqui no Brasil ele tem essa liberdade para entrar com os dólares, sair com os dólares. Claro, tem IOF, tem custos, a gente sabe. Mas lá na Argentina, até um tempo atrás, recente, você não conseguia tirar grandes quantidades de dinheiro em dólares facilmente. Tinha um controle de capitais muito mais rigoroso do que aqui. E isso é muito pior do que só ter a imagem ruim. Efetivamente, você perde ali o controle do seu capital, você perde um pouco da liberdade, e o gringo simplesmente vai olhar e falar, cara, tenho 100 bi de dólar, não vou botar aqui, porque depois não posso tirar, vou botar em outro. Ele não está preocupado se vai dar 2% a mais, 2% a menos, ele quer a segurança de poder retirar o dinheiro dele. Então, novo regime cambial, isso aqui é importantíssimo, tá? E claro, a inflação também para o dinheiro dele não ser corroído no meio do caminho. A gente tem um pouquinho do índice lá da Market Vector. De novo, ele é muito recente, né? Até tem dados ali para trás, a gente não consegue traduzir isso numa análise efetiva, tá? A gente consegue supor aqui algumas coisas com o índice mais conhecido, que é o do MSI, que é o concorrente, eles devem ter uma certa correlação bem relevante. Então, só para fechar aqui o site da própria Investo, que foi lançado aqui muito recentemente, na base de R$10, isso aqui bem interessante, né? Acho que parabéns aí para a Investo, democratizando e facilitando aí o acesso para investidores com menos capital, né? Muita gente reclama do base 100. Eu particularmente gosto muito do base 100, porque a gente sabe daí o quanto que rendeu para cima ou para baixo, tá? É coisa de preguiçoso. Então, por exemplo, quando a gente sabe que foi lançado a R$100 e agora tá 200, a gente sabe que teve 100% de valorização, tá? Mas enfim, é um melindre que o mercado tem. Querendo ou não, aqui é mais fácil de você comprar mais cotas, né? Se esse é o seu desejo. A taxa aqui 0,75, patrimônio líquido bem recente, 2 milhões ainda, PL pequeno, mas ainda aqui primeiros dias tem muita coisa para rolar. Então, só reforçando, basicamente são 15 ativos, você tem rebalanceamento trimestral, está exposto ao dólar, e tem aqui essa taxa de 0,75%, aparentemente taxa única, tá? Porque as ADRs lá, teoricamente, não tem uma taxa de administração delas, tem apenas essa operação toda que envolve esses três países, vamos dizer assim. Esse ETF aqui, ele não paga dividendos, ele é de retorno total, e ele tem aqui, então, o famoso 15% sobre o ganho de capital do imposto de renda, ou seja, quando você vender, você vai pagar 15% do dinheiro que ganhar, não é de todo o capital. Esses dias alguém perguntou, e é uma pergunta normal, tá? Para quem não conhece, essas dúvidas acontecem, tem que esclarecer aqui para todo mundo entender. E sim, esse aqui tem que gerar DARF, tá? Aqui novamente as empresas que estão aqui na composição atual do índice do ETF, e aqui a diversificação entre os setores, tá? Isso é bem importante. Então tem aqui uma certa concentração de 35% lá nos financeiros, 20% em utilities, energia quase 20%, materiais de base 11, 12 e o resto aqui em outros setores menores. Então vejo uma concentração excessiva em financeiro, claro que não é o ideal do ideal do ideal, mas aqui tem uma razão, tá? Acaba concentrando um pouquinho mais mesmo, porque são apenas 15 ativos. E claro, para você analisar ETFs assim e qualquer outro que você queira ver, sem depender de ninguém, tem aqui o Capital 7 para você aprender na prática. 8 horinhas de treinamento super direto ao ponto em vídeo. A gente falar sobre ETFs de renda fixa, renda variável,
como encontrar, como analisar eles na prática. Tem aqui os mapas mentais, o meu processo de análise passo a passo para você copiar, tá desenhado bonitinho, planilha de transição de carteira, vários outros bônus, você está interessado. Então, se você precisa aprender aqui a analisar ETFs e investir através deles, tem aqui o Capital Certo, super acessível, tá ali na descrição ou no primeiro comentário fixado o link para você saber mais. E aqui eu sei que muita gente vai falar, né, pô, Antônio, mas e o BDR recente lá do RGT39? Olha, tem um vídeo específico disso, eu vou deixar recomendado aqui no final. Não vou ficar falando especificamente agora desse produto, tá tudo lá explicado naquele vídeo. É bem demorado. O Márcio até falou naquele vídeo que eu gosto da Argentina, por isso que eu fiz um vídeo demorado. Na realidade, aquele vídeo eu quis fazer mais técnico, justamente para dar mais detalhes ali de uma certa complexidade. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Eu trouxe aqui justamente o ARGT e o ARGT39 só para ver aqui 2, 3 meses para trás, performance recente da Argentina, que tende a ser muito correlacionado com o ARG11, tá certo? E por que ele tende a ser correlacionado? Porque o ARG11 está pegando aqui as 15 maiores empresas argentinas negociadas através ali de ADRs lá do mercado americano. E aqui o concorrente, ele está pegando aqui mais empresas, tá? Não são só 15, porém elas são super correlacionadas. Então, se eu tiver que fechar os olhos e supor algumas coisas, eu imagino que o ARG11 tende a ser um pouquinho mais volátil do que o ARGT39 ou do que o ARGT convencional, por conta dele ser um pouquinho mais concentrado, por ele ter menos empresas. Mas isso é uma suposição. Nós teremos que ver nas próximas semanas e meses para ver o comportamento dos dois. Tá? E a gente deve imaginar que eles são sim bem correlacionados. Então, se você já tem um, ou você troca, ou fica naquele lá, se deseja realmente ter. Tá? Não adianta ter os dois, porque aqui você corre risco de sobreposição, de correlação excessiva. Você já está exposto a emergente, então tem que tomar um certo cuidado. Outro ponto importante para você sempre ficar esperto. Liquidez inicial, né? Sempre que um ETF é lançado, muito recente, isso aqui vale para qualquer um, tá? Ó, ARG11, só 1, 2 dias aqui de negociação, super recente ainda. Tem que tomar um certo cuidado porque a liquidez está surgindo ainda, o market maker está trabalhando. Você deve dar uma olhadinha no book, ficar esperto, dar uma estudada no ativo. A gente não tem desespero para sair comprando as coisas. Tem que sempre ser estratégico, fazer as coisas com calma nos investimentos, tá certo? E novamente reforçar que esse aqui é um ETF bem local, bem concentrado, da Argentina, país emergente. De novo, não tem nada contra a Argentina, também não tem nada contra o ETF em si, mas é um risco você colocar muito dinheiro num país emergente concentrado. A gente torce pelo melhor, mas as coisas podem piorar e piorar muito rápido, tanto lá quanto aqui. Até mesmo nos Estados Unidos pode piorar rápido, é verdade, mas existem barreiras um pouco diferentes, né? Então você tem que ficar um pouco esperto quando faz esse tipo de alocação. Eu costumo falar aqui para quem gosta de correr um pouquinho mais de risco, para quem está aberto a esse tipo de coisa, que não é todo mundo, na real é quase ninguém, para ser bem sincero. É muito pessoal, né? Mas isso aqui entra como um componente satélite, não como core da sua carteira. Justamente por conta do risco, da volatilidade, da instabilidade que pode voltar rapidamente, também dos componentes da moeda, inflação e assim por diante. E se você ainda quer saber mais sobre a Argentina e ver como é que é o lado do concorrente, que é o BDR do ARGT39, tá aqui recomendado esse vídeo. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.